Assim como no deserto, Moisés levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem deve de ser levantado, para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Com as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, eu acolho a todos e a todas nesta manhã de domingo com um cordial bom dia. Hoje celebramos o nosso quarto domingo na Quaresma, com certeza de forma diferente para muitos de nós. Durante a expansão do coronavírus ou do Covid-19 para o nosso território brasileiro, para os nossos estados, a direção da ESLB nos recomendou que nós cancelássemos todos os nossos eventos, todas as nossas atividades comunitárias presenciais, para evitar assim o contágio de pessoas entre nós também. Isso não quer nos impedir de podermos estar juntos e juntas de alguma forma. Pelo contrário, isso também pode nos ensinar uma forma diferente de também celebrar. Por isso, hoje, neste nosso quarto domingo de Quaresma, celebramos o nosso culto de forma virtual, cada qual em suas casas, com suas famílias, mas celebrando, colocando o nosso mundo em oração. E isso nós fazemos de forma conjunta, com irmãos e irmãs, através deste nosso culto. Lembramos que este nosso encontro acontece na presença, em nome e sob o cuidado do nosso bondoso Deus, aquele que é o nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos confessar os nossos pecados em um momento de oração. Oramos. Senhor nosso Deus, neste início de celebração, queremos nos colocar na Tua presença, com aquilo que nós trazemos em nossa vida e em nosso coração, com a intenção de que Tu amorosamente nos recebas. Nós, Senhor, confessamos que temos pecado contra Ti, pecamos contra o nosso próximo e também contra a Tua criação. Em humildade queremos Te pedir perdão. Receba-nos, Senhor, em Tua misericórdia e em Teu amor, e perdoa-nos. Dá-nos Teu Espírito Santo, para que possamos aprender a sempre permanecer nos Teus caminhos e na Tua vontade. Assim, ó Deus, pedimos o Teu perdão, quando oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. As palavras de absolvição para este domingo nós encontramos no livro de 2 Crônicas, no capítulo 30, o versículo 9, que diz assim: O Senhor é bondoso e misericordioso, e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Todo aquele que de coração se volta ao Senhor, Ele com certeza os recebe de braços abertos, assim como um bom pai e uma boa mãe também nos recebe. E Deus, mais uma vez assim, também nos concede o seu perdão. Amém. Assim como estamos, queremos orar. Pai querido e amado, nós nos reunimos em oração e Te agradecemos por mais um dia de vida, onde nós podemos desfrutar da Tua graça, da Tua bondade, do Teu cuidado e amor. Dá-nos o Teu Espírito Santo para aquietar o nosso ser, para podermos Te receber plenamente. E neste momento, onde queremos nos colocar diante da Tua palavra, abre nossas mentes, corações e ouvidos, para que a Tua palavra possa encontrar solo fértil, onde possa germinar e crescer. É isso, ó Deus, que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra bíblica que nos convida a meditarmos e a também pregarmos é do Evangelho de João, o capítulo 9, os versículos 1 até o 41. Evangelho de João 9, 1 até o 41, que diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazermos as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmolas perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, diziam uns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá até o tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz sobre ele? Ele é um profeta? Respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade? Perguntem e ele mesmo explicará. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira?
Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse, e vocês não acreditam. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. E ele respondeu: Que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atendeu os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E assim os expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, Jesus respondeu. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Até aqui a palavra do Evangelho de João. Que a graça e a paz e o amor de Deus estejam com cada um e com cada uma de vocês, hoje e sempre. Amém. Querida comunidade, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós nos deparamos com uma história de Jesus que nos conta uma cura. A cura de um cego de nascença que aconteceu no sábado. Uma história longa, cheia de detalhes e desdobramentos importantes. Uma história que poderia ter acabado logo nos primeiros versículos, já que se trata de um magnífico e impressionante milagre de Jesus. Mas não é isso que acontece. O evangelista João faz questão de continuar narrando a história desta cura. Em resumo, a história nos conta do encontro de Jesus com um homem que era cego. E ali surge uma pergunta religiosa entre os seguidores de Jesus. Eles perguntam: quem foi que pecou? Por que este homem é cego? Pecou ele ou pecaram os seus pais, os seus antepassados? O que aconteceu para que este homem fosse cego? Por detrás destas perguntas está a ideia do castigo divino e da retribuição. Tudo aquilo que você faz ou os seus antepassados fizeram, você algum dia pagará. E Jesus, no propósito de destruir esta ideia, afirma que ninguém pecou. Não é por erro e nem por pecado, mas é para que Deus possa se manifestar naquele homem. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos passando por um tempo de dificuldade, tempos difíceis, tempos de males, tempos em que nós temos que ficar em casa retirados. Quem não se pergunta por que tudo isso está acontecendo?
Por que Deus nós temos que passar por tudo isso? Será que eu pequei demais ou a humanidade pecou demais e não soube pedir perdão? Será? Jesus nos diz, não é culpa de ninguém. Ninguém tem culpa do que está acontecendo. Mas é para que Deus possa se manifestar em nossas vidas que isso tudo está acontecendo. Logo após, Jesus pegou um pouco de terra, fez um pouco de saliva e passou nos olhos do cego. E pediu que ele assim fosse se lavar, lá no tanque de Siloé. E quando este homem retorna, ele está enxergando. E aí começam-se os problemas. Dúvidas, desconfianças, acusações, difamação. Tudo isso acontece porque ninguém quer crer que aquele homem foi curado por Jesus Cristo. As pessoas que estavam reunidas na sinagoga não queriam aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aí, todo aquele questionamento acontece, todos aqueles problemas surgem por falta deles acreditarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para tanto que até chamam os pais daquele homem cego para tirarem as dúvidas se ele era realmente cego. E aí os pais vêm lá e dizem sim, este é o nosso filho, ele era cego, mas nós não sabemos o que aconteceu, mas agora ele está enxergando. Na parte final da nossa história há o segundo encontro de Jesus com aquele homem. E aquele homem faz para Jesus a mais sincera confissão de fé. Eu creio no Senhor. Eu creio que tu, Jesus, é realmente o Filho de Deus. E diante desta fala, ele também se ajoelha diante de Deus. E Jesus se apresenta como aquele que veio a este mundo para curar os cegos e para aqueles que veem, fiquem cegos. E o que tudo isso tem a ver com o que nós estamos vivendo nos nossos dias? Há dois tipos de cegueiras: a cegueira física, que é a deficiência visual, e a cegueira do coração, que é a cegueira espiritual. E ambas são muito difíceis. Talvez vocês conheçam aquele velho ditado que diz: o maior cego é aquele que não enxerga. Hoje vivemos neste tempo. Muitos veem, mas não conseguem enxergar. Muitas vezes, até nós mesmos que possuímos uma vida de fé pautada no Evangelho, pela palavra de Deus, nós temos dificuldades de enxergarmos muitas coisas bonitas e boas. Parece que para a nossa incredulidade parece que a nossa incredulidade, a nossa mesmice, a nossa falta de fé fecha os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar mais nada e nem ninguém. Muitas vezes os nossos olhos estão cegos para as coisas óbvias da vida. Certa vez eu ouvi a frase: às vezes Deus precisa dar um chacoalhão em nós para que possamos ver claramente, ou seja, abrir os nossos olhos. E na verdade é mais ou menos isso. Tem muitas coisas que hoje fecham os nossos olhos para percebermos aquilo que é essencial. Nós esquecemos que nós temos a graça de ver e esquecemos que nós ainda mais temos a graça de enxergar com o nosso coração.
Neste tempo em que nós estamos vivendo em quarentena, e como eu disse essa semana nos áudios, coincidência ou não, estamos de quarentena na Quaresma. Quaresma, bem como nós sabemos, é tempo de retirada, é tempo de meditação, de reflexão e de mudança. Estamos de quarentena, não podemos sair de casa, ficamos trancados dentro de casa, estamos num convívio maior com a nossa família. E por que não usar este tempo da quarentena para vivenciarmos a essência da Quaresma? Que nosso Deus possa nos orientar neste tempo, que também, além de abrir os nossos olhos, Deus também nos auxilie a abrirmos o nosso coração, para assim recebermos a Cristo e também a nossos irmãos e nossas irmãs. E que nunca nós estejamos de olhos fechados para ver e reconhecer todas as coisas que Deus tem feito para cada um e para cada uma de nós. Que a graça de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Queremos ter o nosso momento de oração de intercessão. Convido para assim como estamos, oramos. Querido Deus, nós oramos em favor das pessoas atingidas pelo coronavírus ou Covid-19 e por todas as pessoas que estão assustadas e desorientadas diante desta pandemia. Oramos pelas pessoas que estão em quarentena e que não conseguem conduzir a sua vida rotineira. Que não lhes falte o alimento nem as condições dignas de vida. Intercedemos por todo o corpo clínico, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, que estão na linha de frente no cuidado das pessoas infectadas. Intercedemos pelos pesquisadores que se esforçam para desenvolver uma vacina eficaz contra este vírus. Sobretudo, ó Deus, suplicamos pelo Teu cuidado por todas as pessoas neste tempo de crise, que elas possam ser superadas e que o mais breve possível, e que tudo volte à normalidade no Teu tempo. Dá-nos confiança e fé para que nos mantenhamos calmos. Usa-nos e nos socorre sempre quando necessário. Tu nos curaste através de Cristo, Tu também curaste o homem cego e deste voz ao nosso mundo. Tu que venceste a morte na cruz, concedendo-nos nova vida. Socorre-nos nesta hora de angústia e de temor. Assim também, juntos e juntas, oramos e colocamos as nossas vidas em Tuas bondosas mãos, quando juntos e juntas dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos encerrar também este momento de celebração com a bênção do nosso bondoso Deus. Recebam a bênção do Deus que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e sirvam ao Senhor com júbilo, com esperança e com alegria. Fiquem em suas
casas, fiquem calmos, orem para as pessoas, para nossos irmãos e nossas irmãs. Deus ouve a nossa oração e Ele está ao nosso lado diariamente. Um abençoado domingo a todos vocês, um abraço.